Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o avanço da Ômicron, o surto de gripe, condições de atendimento, novas medidas de controle e a vacinação de crianças. Eu converso com João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. João Gabardo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos aí do Jornal da Gazeta. Bom, nós estamos acompanhando aí o avanço da nova variante da Ômicron, da Covid-19, com uma rapidez talvez não vista anteriormente, que não tem a mesma gravidade, porque as pessoas agora estão vacinadas, mas é assustador esse ritmo. Como é que São Paulo está lidando com essa perspectiva, inclusive pelo retorno do final de ano, das viagens, de festas? Ainda tem aí um potencial de avanço, até porque as férias continuam, não é? Sem dúvida, Denise, o índice de transmissão dessa variante, ele é muito maior de tudo que nós vimos até o momento, né? As pessoas transmitem com muita facilidade, mesmo em pessoas vacinadas, o nível de contágio é muito elevado. Os gráficos mostram que o crescimento, a velocidade desta onda é muito maior do que daquelas que aconteceram anteriormente, tanto em 2020 quanto em 2021. Isso é muito preocupante, né? Obviamente que esse número de pessoas que ficam doentes, mesmo que, felizmente, a população vacinada está protegida contra casos graves, então há uma transmissão, as pessoas ficam com sintomas, mas a grande maioria são sintomas leves, mas como é muita gente, mesmo que a possibilidade seja menor, termina que ocorre um aumento no nível de internação. A gente está verificando um nível de crescimento das internações hospitalares. E o que nos preocupa é que o lockdown que nós muitas vezes tivemos que fazer, aumentando o distanciamento social, evitando que as pessoas pudessem ter contato e com isso reduzir a transmissão, nós estamos vendo que desta vez ele vai ocorrer não porque nós estamos recomendando o distanciamento, mas vai ocorrer porque os serviços serão fechados ou os serviços serão reduzidos por falta de pessoas para trabalhar. Tal o nível de transmissão e o nível de trabalhadores que estão nesse momento sendo portadores, sendo positivos para os testes de Covid e com possibilidade de aumento nas próximas semanas. Nós estamos iniciando o nosso processo de transmissão aí dessa nova variante. E isso acaba comprovando a necessidade que havia mesmo naquela época do lockdown, do isolamento mais radical das pessoas, porque naquela época não havia vacina. E mesmo quando a vacinação começou, então nós teríamos uma quantidade de mortes muito superior à que foi registrada. Agora, hoje, se está exigindo no estado de São Paulo aquele atestado de vacinação das 2 doses, pelo menos, porque o reforço começou há menos tempo, agora isso não protege 100%. Muita gente até questiona, eu acho que é válido até para estimular a vacinação, mas é preciso muito cuidado, mesmo estando vacinado, né? Sim, mesmo as pessoas vacinadas, elas não ficam absolutamente seguras ou protegidas em relação à possibilidade de serem infectadas. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas quem está vacinado, Denise, tem uma chance muito pequena de apresentar a doença nas suas formas mais graves, com manifestações clínicas mais intensas, né? Isso é muito importante. Então, tem a doença, apresenta sintomas leves ou assintomático, e tem possibilidade de transmitir para outras pessoas, para seus familiares, mas o número de pessoas com casos graves diminui. Diminui muito, mas não significa, como eu falei anteriormente, nós estamos verificando um aumento nas taxas de internação. Esse aumento nas internações, eles têm ocorrido de uma forma mais concentrada em pessoas que ou não estão vacinadas ou não estão completamente vacinadas ou aquelas pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço. Nas pessoas que já têm as 3 doses, esse índice é bem menor. E a outra coisa que chama muito a atenção, que é preocupante, é o aumento do número de casos e de internações nas crianças. As crianças, nesse momento, estão sendo um segmento populacional que está sendo muito atingido.
elas não estão vacinadas e, por óbvio, elas ficam mais suscetíveis, né, a apresentar a doença, a transmitir a doença. E o problema é que são mais vulneráveis também à gripe, que é um outro problema que também tem levado a aumento de internações. Sem dúvida. Quando a gente fala em aumento das internações, é um aumento de internação por doenças, por síndrome respiratória aguda grave, porque o diagnóstico se confunde, o tratamento é o mesmo, os cuidados são os mesmos, as formas da gente fazer prevenção também são as mesmas, né? O que diferencia uma coisa da outra é qual é o vírus que está atingindo e criando essa síndrome respiratória, seja influenza H3N2 ou H2N, influenza A ou influenza B ou mesmo o Covid, que é o que tem acontecido. Então nós estamos convivendo com uma transmissibilidade muito alta de pessoas com influenza e pessoas com Covid. A importância da vacinação da influenza ainda deve ser reforçada. Nós sabemos que para esse vírus H3N2 que está circulando com mais intensidade, a vacina que foi produzida no ano de 2021, ela não é tão eficaz, ela não é específica para esse vírus. Nós só vamos ter a vacina para esse H3N2 a partir de fevereiro ou março, quando o Butantan estará entregando as primeiras doses da vacina produzida em 2022. Então, aí há uma atualização nessa vacina, se verifica quais os vírus que circularam com mais intensidade no hemisfério norte, e todos os anos esse processo é feito dessa forma. Se verifica quais os vírus que circularam no hemisfério norte e se produz a vacina aqui com esses, já protegendo para esses 3, e esse ano não serão 3, serão 4 vírus. Ela será não tripla, será 4. Agora vamos falar do carnaval, que tem gerado muita polêmica, né? Várias cidades estão cancelando em todo o país o carnaval de rua, aqui em São Paulo também. Agora, se pensou em fazer em Interlagos, os próprios blocos foram contra, e tem a questão do sambódromo, né? O que a gente percebe na prática, por exemplo, não há qualquer controle em relação à torcida de futebol, que era para usar máscara, era para manter um certo distanciamento, cuidado, não toma cuidado. O Estado teria condições de controlar no sambódromo com uma concentração tão grande das pessoas que vão estar desfilando e que vão estar acompanhando? Bem, primeiro, nós dividimos sempre esse assunto do carnaval, apesar de ainda faltar algum tempo, e essa variante ela tem uma velocidade muito grande de iniciar o processo, a transmissão, cresce abruptamente, mas ela também dos outros países onde já ocorreu, ela cai muito rapidamente. Então, existe possibilidade que no mês de janeiro nós tenhamos um aumento muito grande e uma redução da situação, e para fevereiro a gente pode estar numa outra realidade. Isso é possível. Neste momento, o que o Comitê Científico de São Paulo preconiza é que não se estimule, que não se organize nenhum tipo de atividade em que haja aglomeração. E o carnaval é o exemplo típico disso. Então, o carnaval de rua é impensável, né? Porque não tem controle nenhum, as pessoas vão estar próximas, sem máscaras, cantando, alegres, bebendo, falando alto, gritando, muito próximas uma da outra, um tempo de exposição muito grande. Então, é tudo que o vírus precisa para ele se transmitir de uma forma muito rápida. Em relação ao carnaval nas arquibancadas, ele é um pouco, digamos que é um ambiente um pouco mais controlável, né? A gente pode exigir que as pessoas usem máscaras, a gente pode exigir que o ingresso seja somente para as pessoas que estejam vacinadas. É possível que se solicite previamente exames, né, de PCR-RT ou exame de pesquisa de antígeno para acessar as arquibancadas, e é possível também que possa se dimensionar esse público de uma forma um pouco diferente daquela que era utilizada anteriormente. Então, esse carnaval que pode ainda ocorrer nesse ambiente um pouco mais controlado vai depender da situação que nós estivermos em fevereiro. Se tu me perguntares qual é a nossa posição hoje, a nossa posição hoje é contrária, não deveria ocorrer, mas ela não é definitiva. Nós queremos ainda aguardar as próximas semanas para verificar o que vai acontecer. Perfeito. Agora, em relação às crianças, São Paulo divulgou um cronograma de 3 semanas para vacinação, mas precisa ter as vacinas, não é? O Butantan e mesmo o Estado de São Paulo têm insistido na possibilidade de uso da Coronavac, só a Pfizer foi autorizada. Tem algum acerto já com o Ministério, alguma previsão para iniciar a vacinação?
Não, nós vamos depender, todo o país vai depender da chegada das vacinas da Pfizer, que deve ocorrer próximo do dia 10. O Ministério da Saúde fará a distribuição usando o critério populacional, então vai ser uma proporção da população que vai receber, e o Estado começa a vacinação com essas vacinas que serão disponibilizadas. Elas são insuficientes para que a gente possa imprimir uma velocidade que é aquela que nós estamos preparados. Nós estamos preparados com toda a logística pronta para fazer a vacinação em todas as crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade em 3 semanas. A gente fala em vacinação com primeira dose, obviamente, segunda dose ficaria para mais adiante. Agora, se o Ministério da Saúde, melhor, se a Anvisa aceitar a documentação, o processo de registro emergencial da vacina do Butantan para uso pediátrico, se isso for aprovado, nós podemos acelerar muito e é possível que o país inteiro seja beneficiado por isso e juntando então as vacinas da Pfizer com as vacinas do Butantan, nós podemos pensar em vacinar toda a população infantil nesse período de 3 semanas, no máximo 4 semanas. Perfeito. Rapidamente, que estamos encerrando, tem algum estudo ou planejamento em relação à volta às aulas? Não, nesse momento fica valendo ainda o que foi definido anteriormente, que é o início das aulas de forma normal, né, presencial. Isso tudo pode modificar de acordo com o andamento da pandemia. Hoje é aula normal, retorno das aulas normais com presença física. É isso, nós ouvimos o João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. João Gabardo, muito obrigado, uma boa noite. Sempre é um prazer participar do teu programa e das tuas entrevistas, Melissa. Muito obrigado e boa noite. Luciana.